Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus por mais uma vez podermos estar juntos, né? Em mais uma escola bíblica. Hoje nós vamos para a lição de número 6. O tema da nossa lição é bênção do Pai no papel de líder, ok? Nós vamos orar, mas antes eu quero lembrar você de se inscrever no canal e aí clicar no sininho para que todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo, você seja avisado para poder estar aí seguindo, né, a sequência das nossas aulas da escola bíblica, ok? Então vamos orar? Pai, nós damos graças a Ti nesta bendita e abençoada noite de quarta-feira. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por toda a bondade e misericórdia por nós dispensado. Nesse momento, Deus, nos colocamos diante do Senhor com a certeza de que Tu falarás conosco através da lição que será ministrada. Que este ensino, Deus, venha trazer edificação e crescimento para a Tua igreja. Que nós possamos ser alimentados e cada vez mais, Deus, fortalecidos no Senhor, através do ensino e da ação do Teu Espírito Santo sobre todos nós. Abençoa-nos e esteja conosco. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá? O texto áureo de hoje é tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 11, né? Apóstolo Paulo convidando aos seus ouvintes a serem como ele, imitadores de Cristo. É isso que Paulo está falando. Ele não está pedindo para imitá-lo, para ser como Paulo é, mas para imitá-lo nesse ponto aqui, né? Por isso ele diz, como eu sou de Cristo, ele imita Cristo e nós imitamos Paulo imitando Cristo. Ok? Vamos lá, objetivos da lição. Conhecer o papel do pai como líder, seu legado de ensino e orientação. Perceber a importância do Dia dos Pais como data comemorativa nacional, refletindo uma amizade cultivada. O mês de agosto é o mês onde se comemora o Dia dos Pais. Essa era uma lição que era para ser ministrada exatamente nesse domingo, mas em razão, né, da pandemia, nós ainda não tínhamos voltado com as nossas atividades no templo. Então algumas coisas ficaram atrasadas e nós estamos ministrando a lição hoje. Mas independente de ser ou não Dia dos Pais, o conteúdo dessa lição fala do papel de alguém que tem a responsabilidade de educar, de ensinar e mais, ser exemplo para os mais novos, não só filhos, mas também como líder, né? E aí a gente pode colocar o papel do pastor e de outras pessoas que têm cargo na igreja, como diáconos, presbíteros, pessoas que têm cargo de liderança, o líder de departamento, né? Que acabam sendo, de alguma forma, modelo para os seus liderados, né? Quando a gente tem alguém que está num papel de liderança sobre nós, nós olhamos para ele como alguém a ser ouvido e seguido, né? Então, quem tem cargo de liderança, e esse é um dos papéis primordiais do pai, né, daquele que é pai, que tem filhos, enfim, é ser esse líder, né? Esse modelo, esse exemplo a ser seguido, né? Eu não sei quem foi que disse isso, mas alguém falou que um líder que deixa eu lembrar como é que foi. O verdadeiro líder é aquele que não manda, mas é aquele que é seguido, né? Ele não tem que dizer às pessoas o que fazer, as pessoas o seguem porque o entendem como líder, né? Ele não precisa usar da autoridade que talvez ele tenha, né? As pessoas o respeitam porque vem nele essa liderança e o seguem. Eu não sei quem foi que disse isso, também não sei se a frase é exatamente assim, mas o sentido é esse. Então vamos lá. Praticar. Ser pai que incalculável bênção, né? Você viveu ou vive essa realidade? Compartilhe. Bom, eu sou pai, tenho 3 filhas, né? Só sou pai de meninas. E confesso a você que é uma tarefa que, de certa forma, me deixa orgulhoso,
mas temeroso, né? Com medo de falhar, porque eu sei o quanto elas esperam de mim. Elas olham para mim, meu pai, esperam ver em mim um exemplo, esperam ver em mim protetor, esperam ver em mim um bom conselheiro, esperam ver em mim amparo, esperam ver em mim um monte de coisa. E esse tanto de coisas que elas esperam de mim, de certa forma, me deixam tanto quanto amedrontado, porque eu não sei se estou à altura de corresponder à expectativa delas, mas o importante é a gente dar o melhor de si, né? Eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance, tudo que eu posso fazer, né, para oferecer a elas o melhor. E eu acho que todo pai deve fazer isso. Não existe pai perfeito, não existe super pai, existem pais possíveis, né? E a gente faz o possível para ser esse pai, ok? Então nós vamos agora para os textos bíblicos inspirativos, tá? Primeiro é Lucas, capítulo de número 15, verso 31. Diz assim: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Efésios, capítulo de número 6, verso 4. Pai, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 29, verso 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão, é só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. 1 Samuel, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Que triste, né? Os filhos de Samuel. Vamos então para a introdução. Nós vemos aqui que todos os 4 textos vão falar de paternidade e de liderança, né? Vamos então para a introdução da lição de hoje. É negável que os filhos recebam características genéticas. Desculpa, é negável não. Vou ler de novo. É inegável que os filhos recebam características genéticas de seus pais, tanto na questão da aparência física, como no temperamento. Bom, a neurociência já prova que, inclusive, até lembranças, né, vão para o nosso inconsciente, né, são transmitidas geneticamente. Então, nós temos características que são marcantes dos nossos pais, né, modo de falar, modo de agir, além das características físicas, né. Eu, por exemplo, sou muito parecido com meu pai. Hoje nem tanto, porque eu estou mais gordinho, meu pai está mais magrinho, mas na minha juventude eu era muito parecido com meu pai, né? E eu acho que ainda sou. Inclusive em algumas coisas, né? Nós temos temperamentos muito diferentes, né? Mas alguns gestos, a forma de falar é parecida com ele, né? O temperamento da minha mãe. Então eu tenho traços tanto do meu pai quanto da minha mãe. E é natural que os filhos tenham, né, tragam em si essas características, né? Continuando aqui nossa leitura. Contudo, a criança em seu desenvolvimento psicomotor, emocional e espiritual é como uma pedra bruta, preciosa, que precisa ser lapidada. Aí entra a liderança paterna e materna. As crianças vão, pela observação, repetir padrões, palavras e conceitos. Tudo isso vai sendo armazenado em seu subconsciente. O conteúdo a ser armazenado é que pode ser diferente, dependendo do lar em que vive essa criança, né? Eu costumo, ele usou o termo pedra bruta. Eu costumo falar página em branco, né? Aonde vai ser escrito uma história, né? Então vai depender
de que história vai ser escrita nessa página em branco, né? O lar, a cultura, né? Os costumes dos pais, né? Que vão determinar que, que criança, como essa criança será, que jovem será e que adulto se tornará. Isso é preponderante, sabe, inquestionável essa influência, né, da cultura, do convívio, né, do primeiro universo da criança. Esse convívio é com os pais, ok? É a mesma Daí a cena? importância de sermos imitadores de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E cuidar da recomendação de Paulo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo de número 6, verso 4. Nesta lição, pensando também no Dia dos Pais, vamos destacar a liderança paterna e suas grandiosas bênçãos na vida dos filhos, como segue, ok? Então vamos lá. Como eu disse, essa lição era para ser ministrada no Dia dos Pais, mas independente do dia, da data, né, a gente não deixou de ser pai, e você que é pai como eu sou, vai poder ouvir essa lição e aprender algumas coisas que são fundamentais para que a gente desempenhe bem esse papel, né? Eu acredito que quem é pai tem como o papel principal da sua existência a questão da paternidade. Eu encaro dessa maneira, né? É a minha maior responsabilidade, né? Educar as minhas filhas para que elas possam tornarem-se mulheres dignas, mulheres tementes a Deus, mulheres honestas, honradas, respeitadas na sua comunidade e que contribuam com ela, ok? Vamos então para lá. O tópico de número 1, o privilégio de exercer liderança. É impossível ser pai na plenitude da palavra sem exercer liderança. Ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser liderança natural ou imposta, assim como em qualquer segmento da sociedade. Podemos usar a força da investidura pela qual fomos nomeados ou procurar o caminho mais difícil, mais espinhoso, que é o desafio de ser modelo, ser exemplo. Isso vai requerer de cada um de nós disciplina, perseverança e dedicação. É aquela coisa do... Tem um ditado antigo que dizia assim, que se usava, né? Que dizia assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ele vai encaixar bem nisso aqui que a gente acabou de ler pelo seguinte. Existem dois modelos de liderança, a imposta e a natural, aquela que, como eu falei, naturalmente as pessoas te seguem porque você é um líder que não se impõe, mas que pela sua capacidade de liderar, de conduzir, de respeitar as pessoas e se fazer respeitado, naturalmente é entendido como líder e aceito pelos liderados. Porque mais importante do que você ser um líder é você ser aceito como líder, né? Porque quando o líder não é aceito, ele tem que se impor. E aí é por imposição, ele usa da prerrogativa de líder, ele usa do poder que ele tem para impor a sua liderança, que não é aceita, mas que é temida, e aí ele acaba exercendo a liderança por imposição e por temor, por coação. Mas quando ele não está presente, ele não tem o menor respeito dos seus liderados. E isso não é ser líder. Então, a mesma coisa é a paternidade, né? Ser modelo é muito mais difícil do que ser aquele cara que diz o que fazer, quando muitas vezes ele nem faz, né? O segundo modelo, ou seja, o ser modelo, né? É mais complexo porque você vai ter que fazer com que os seus filhos ou os seus subordinados, no caso do líder, vejam em você aquilo que você quer que eles sejam. Honesto, digno, íntegro, né? Temente a Deus,
você tem que demonstrar isso na prática. Não manda seu filho para a igreja, vá para a igreja. Não mande seu filho ler a Bíblia, leia com ele. Não mande seu filho orar, ore para que ele veja você orando, né? Esse é modelo, seja honesto. Tem uma história que é muito interessante que diz que um pai estava aconselhando o filho, dizendo: meu filho, nós sempre temos que falar a verdade, porque a mentira é do diabo. Então papai nunca mente, papai sempre fala a verdade, porque mentir é uma coisa muito feia. Em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, fale sempre a verdade, tá, meu filho? Tá, papai. Aí o ônibus deles, estavam na parada de ônibus, o ônibus chegou. Eles entraram no ônibus e aí o pai mandou ele passar por baixo da roleta. E o cobrador perguntou: quantos anos ele tem? O pai falou 5. Aí o menino falou: não, papai, eu tenho 7. E papai, o senhor sabe, não pode mentir, né? Você entendeu? Ser modelo é ser diferente disso. Fale a verdade, seja franco, seja verdadeiro, seja para o seu filho modelo para que ele se espelhe em você, tá? E não seja aquele pai que manda fazer, mas que não dá exemplo. O Provérbios diz que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho. Não ensine para ele o caminho, é no caminho. Significa dizer que você vai com ele, né, caminhando junto, ok? Continuando aqui nossa leitura. O bom no casamento e na criação dos filhos, né, que essa responsabilidade de liderança é dividida. A mãe exerce a liderança diante dos filhos, mas isso não isenta o pai de atuar com liderança sempre que houver oportunidade. Muitos pais, infelizmente, se acomodam ao perceber que a mãe atua bem nesta área, mas no futuro, ao longo dos anos, o resultado desta abstenção prática será prejudicial na formação do caráter dos filhos. A ausência do pai, a ausência da autoridade da liderança do pai, a ausência da participação do pai na formação, na educação e na criação dos filhos, deixando tudo por conta da mãe, no futuro traz prejuízo, porque no futuro ele não vai poder cobrar muita coisa, né? E eu já vi muitos pais acusando as mães de alguma coisa errada que o filho fez, né? Você já deve ter visto até isso em novela, em filme. Ah, a culpa é tua, né? Quando o filho ou a filha faz alguma coisa errada. Mas aí a pergunta é: ele estava lá para ajudar na criação? Ele estava lá para ajudar na educação desse filho, dessa filha? Ele fez a parte dele ou ele jogou o fardo sobre os ombros da mãe, né, esperando que ela fizesse o papel de ambos, né, porque não é só da mãe, né, e depois ele cobra, tá? Não pode. Você, pai, tem o dever de educar o seu filho, de participar da criação dele, saber como ele está indo na escola, né, saber qual é o comportamento dele dentro de casa, podá-lo muitas vezes, principalmente na adolescência, quando eles começam a criar asas e a querer se autoafirmar, e aí muitas vezes acabam sendo, às vezes, ríspido, rude com a mãe, né? Ou com o colega, ou com a professora. O pai deve intervir imediatamente nessas situações e se impor como autoridade, dizendo para ele como ele deve agir, né? Corrigindo ele. Tem um educador chamado Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele diz, ele é filósofo, educador, enfim. Ele diz que o pai, ele tem que dizer para o filho o que fazer e não deixar o filho pequeno, que ainda não sabe exatamente o que quer, fazer escolhas, né? Ele diz, contando que quando ele era jovem, o pai dele levava ele no restaurante e dizia: Mário, senta aqui. E ele olhava para o pai e falava: meu pai sabe o que está dizendo, aqui que é o lugar de sentar. E ele sentava, né? Hoje em dia, com a educação moderna, com essa busca, né, de liberdade e tal, vira para o filho e fala: meu filho, você quer sentar onde? A criança olha para o pai e fica pensando: será que ele não sabe onde é que senta? Pai tem que mostrar para o filho, né, segurança, tem que dizer para o filho o que fazer,
tem que dizer para o filho aonde ir, aonde sentar, né? Tem que dizer para o filho não faça. Ora, você é o pai, ele espera em você essa direção, porque eles não têm, eles vão criar sim, né? Eles vão formar o superego deles e vão poder fazer os discernimentos quando tiverem capacidade para tal, mas numa determinada idade eles não têm. E aí depende de mim e de você, que somos pai, dizer para ele como fazer, aonde ir, aonde sentar, o que vestir. Essa roupa não é adequada para você. Ah, não, eu não entro no quarto do meu filho para respeitar a privacidade dele. Filho usando droga, comprando droga pela internet, vendo pornografia a madrugada inteira, 4, 5 horas de frente para a tela jogando jogos às vezes que não traz nenhum tipo de benefício psíquico pro adolescente, né? Eu sempre disse, as minhas filhas, elas têm privacidade até um certo limite. As mais velhas não, já são adultas, eu já respeito isso, mas a mais nova, de jeito nenhum. Ela não vai ter privacidade até uma determinada idade. Enquanto ela não for capaz de se defender, enquanto ela não for capaz de discernir as coisas da forma correta, a privacidade dela, quem determina o limite sou eu. Eu sou o pai dela. Eu sei que muita gente vai me criticar pelo que eu estou dizendo, mas inclusive para a segurança dela, e nós temos visto tantos absurdos, tantos horrores acontecendo, né, no Brasil e no mundo por conta dessa liberdade, né, que os pais têm dado para os filhos, que de forma nenhuma, né, eu determino por enquanto. Depois que ela estiver de maior, for independente, souber se defender, aí é outra coisa. Continuando a leitura. Estar sempre junto do filho ou da filha não qualifica a liderança de um pai. É preciso interagir. Parece que esse é o tom da história dos irmãos na parábola do filho pródigo. O que ficou em casa trabalhando, se dedicando aos negócios, em certo momento reclama: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Lucas capítulo 15, verso 29. O texto nos traz a ideia de que viviam perto, porém estavam longe um do outro. Faltava diálogo desse pai com esse filho, faltava diálogo desse filho com esse pai, faltava essa proximidade e essa intimidade que deve haver entre pais e filhos. Você tem que gastar tempo com seu filho, sentar com ele, conversar, saber quem são os amigos, onde ele vai, do que ele gosta, o que ele está assistindo na televisão. É importante. Principalmente hoje, com o advento da internet, né? Muitos jovens hoje nem assistem mais televisão, tudo é no celular, ou no notebook, ou no computador. Enfim, é importante você saber, né? Principalmente se eles são menores de idade. É muito importante os pais estarem presentes e próximos, para que haja essa comunhão e crie um vínculo de confiança, para que na hora que as coisas erradas acontecerem, ou quando ele estiver sob ameaça de alguma coisa, ele saiba onde buscar ajuda, amparo, ok? Pai distante, muitas vezes, não percebe que o filho está vivendo uma situação de insegurança ou de preocupação, não é a palavra que eu queria usar, enfim, está correndo risco, e aí quando ele vai descobrir, o leite já foi derramado, né? Quantos jovens se suicidam ou são assassinados, jovens, né, moças que são assassinadas pelos namorados, sequestradas, enfim, porque os pais não sabiam o que estava acontecendo e quando foram descobrir era tarde demais. Cuidado com isso. Esses dias, disse ao meu filho caçula casado, quando saía para voltar à sua casa depois de um almoço de família: filho, eu te ligo. Ele respondeu: eu sei, pai, que você me liga. Ligo mesmo. Já cheguei a ligar para dizer: só estou te ligando para ouvir tua voz. Isso é relacionamento. Atenção, desejo de saber o que está acontecendo, etc. A resposta do pai na parábola, que tinha sua lógica, suas razões hereditárias, não acalmou o coração do filho. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Lucas capítulo 15, verso 31. Este pai falava de uma herança, contudo o filho
buscavam um legado. Olha só, muitas vezes o pai acha que dá tudo que o filho precisa, garantir-lhe segurança, moradia, vestuário, saúde, educação, é o suficiente, que o filho não terá do que reclamar, porque ele tem todo o amparo. Mas esse pai não tem um relacionamento com o filho, não sentou nunca com ele na sala para assistir um filme, nunca foi com ele a uma lanchonete, bateram um papo, assistiram um futebol juntos, ou fizeram alguma coisa juntos, né? Deixando claro essa relação. E aí acontece isso aqui que aconteceu na história da parábola. O filho trabalhava para o pai como um escravo. E talvez o pai deixasse essa percepção do filho criar raízes. Porque se o filho tinha essa percepção, e talvez eu perceba, eu tenho que quebrar isso. Não, meu filho, aqui você não é escravo, não. Aqui você é o herdeiro, você é o meu substituto. E tudo que eu tenho aqui é seu, fica à vontade. Deixar com que o jovem, o filho, perceba isso, né? E não dizer isso a ele no momento em que ele já está aborrecido, em que ele se sente, né, escravizado, porque ele ficou aqui sentido porque o pai recebeu o irmão mais novo, né, com todas as reverências, com todo amor e carinho, porque o filho tinha se perdido e agora voltou. E ele falou: poxa, eu tive o tempo todo aqui, nunca me deu nem uma vaca, nem um boi, nem um carneiro, nem nada, e para esse daí causa ciúme. Relacionamentos, pais precisam deixar bem claro isso para os filhos, que não há preferência, que nenhum é melhor do que o outro, e que eles, né, são parte do todo, que eles também estão ali, não como empregado ou como, enfim, mas como parte do todo, né? O que é meu é seu, o que é seu é meu, e isso aqui é nosso. Até para que eles aprendam a cuidar com o devido o reconhecimento, né, do seu direito, né, de proprietário da coisa, ok? Continuando aqui. O legado de um pai a seus filhos vem pelo testemunho, pela amizade, pela sinceridade e o amor vivido ao longo dos anos. Isso conquistado não tem preço que pague, né? Na aplicação ele faz uma pergunta: pai, como você tem exercido sua liderança? Compartilhe em classe. Bom, nós não estamos em classe, estamos na internet, né? Mas a situação aqui é a seguinte: legado é aquilo que eu passo para os meus filhos. Não estou falando de herança, mas estou falando de missão. É a missão que eu passo para os meus filhos. Dar continuidade àquilo que eu fiz, né? E eles abraçarem essa missão como suas. Mas para isso há que haver um vínculo entre pais e filhos próximo, intimidade, convívio, amizade, relação, credibilidade e tudo mais. Ser líder é isso. Ser um pai presente e participante na vida dos filhos, né? Um pai que está ali à mão, para que quando o filho precisar, ele saiba aonde encontrar, ok? Nós vamos ficando aqui. No próximo vídeo nós damos continuidade então no tópico de número 2. Que Deus abençoe você e até a próxima. Fique na graça e na paz de Cristo.